CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos conversar ao vivo com o Defensor Público Geral do Estado, Fábio Rombi, que está com a gente para falar sobre os detalhes dos motivos, né, que levaram a Defensoria a fazer esse pedido. Doutor Fábio, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia. Ginês, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui podendo conversar com você e com todos os ouvintes da Rádio CBN. Fábio, qual foi o ponto decisivo, né, que levou a Defensoria a se manifestar perante o Judiciário pedindo o lockdown em Campo Grande? Ginês, não existe um ponto específico, né? Existe um conjunto de situações. A Defensoria tem acompanhado a evolução da doença da Covid-19 aqui no município de Campo Grande. Os números têm aumentado exponencialmente. E o que acontece nessa doença, ela tem características muito interessantes, né? Primeiro, muitas pessoas que têm a doença não manifestam de fato sintomas. Aí os médicos falam, né, são os assintomáticos. Entretanto, existe um grupo de pessoas que apresentam um agravamento dessa doença. E nesse grupo, há aqueles que precisam, inclusive, de um atendimento, um tratamento mais intensivo. E isso se dá em leitos de UTI, porque necessitam de todos aqueles equipamentos para ter uma chance de lutar pela vida, né? Então, existe uma demanda por leitos de UTI. E isso é uma preocupação, porque não só os pacientes com Covid demandam leitos de UTI, mas também pessoas que sofreram cirurgias delicadas, pessoas com problemas cardíacos, pessoas com AVC, pessoas que foram politraumatizadas em acidentes, enfim, as mais diversas situações da vida. E aí é uma situação interessante. Não é possível colocar um paciente com Covid na UTI do lado, né, de um paciente que se recupera de uma cirurgia, por exemplo. Isso não pode, ele tem que ficar em alas separadas. Então, o número de leitos destinados à Covid, que fica separado dos demais leitos, tem um limite, né? Tem um limite físico. E a doença tem avançado, e quanto mais pessoas são contaminadas, mais pessoas, portanto, é uma questão matemática, passarão a demandar leitos de UTI. A ocupação dos leitos de UTI aqui em Campo Grande está numa situação extremamente alta. Nesse momento que conversamos agora, eu estou com um painel aqui aberto que faz um acompanhamento em tempo real dos leitos. Ocupação de leitos de Covid já está em 93,90% de ocupação, né? Isso é muito. Acima de 80% já soa o alarme. Isso significa o seguinte: mais alguns poucos pacientes que passem a precisar desse leito, o sistema já fica 100% preenchido. E a partir daí, simplesmente, não há mais leito. Então não adianta a pessoa ir na Defensoria, implorar, pedir para a Defensoria entrar com uma ação para obter a vaga, porque ainda que a Defensoria entre e consiga uma liminar, não existe leito, não tem onde internar essa pessoa. E aí é o que a gente viu no noticiário, né, enfim, nacional, pessoas que prestavam ali depoimentos, ali, relatos emocionados, exibindo, balançando um papel na mão, dizendo: mas eu já consegui a ordem judicial e meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha esposa está no hospital precisando de um leito de UTI e até agora já passou tantos dias e ainda não conseguiu internar, vai morrer. E morre mesmo, porque não tem um leito. Então essa situação nos preocupa. Como resolver isso? Infelizmente, com uma medida muito amarga, muito dura, reconheço, porém necessária. Precisamos já parar em Campo Grande toda a atividade que não seja essencial. Isso diminui a circulação de pessoas e, portanto, diminui também o número de infectados. Dentro de 14 dias, nós vamos conseguir diminuir o número de pessoas com a doença e, portanto, trazer um respiro para o sistema público de saúde. Em linhas gerais, esse conjunto todo é o que motivou a Defensoria, portanto, a ajuizar essa ação. Fábio, em relação à
a essa decisão? Os argumentos foram colocados agora, mas do ponto de vista de uma possível negociação, uma conversa, a Defensoria partiu para essa linha também antes de optar por essa defesa no Judiciário? Então, a Defensoria, Ginês, tem acompanhado e o que ela tem visto é o seguinte: em primeiro lugar, o prefeito não nos convida para reuniões tratando da estratégia dele. E a Defensoria passa a acompanhar as ações que o próprio município desenvolve. Essas ações têm se centrado, nessa temática que tratamos aqui de UTI, tem se centrado na contratualização de novos leitos. Isso significa o seguinte: o município vai e tenta, junto a outros hospitais, aí até da rede privada inclusive, entre aspas, comprar, né? Ele contratualiza por um tempo leitos de UTI. Então o paciente fica naquele hospital, mas quem está arcando com os custos é o Sistema Único de Saúde. Só que esse sistema de contratualização de novos leitos, ele tem dois grandes fatores impeditivos do seu crescimento. Primeiro, é a própria falta de leitos na rede como um todo. A rede particular também vem apresentando índices muito elevados de saturação. E mesmo quem tem plano de saúde, se isso continuar, vai enfrentar problema também, porque não vai existir leito, inclusive na rede privada também. Pois bem, então já há essa limitação por conta do número de leitos existentes. Segundo, ainda que se consiga contratualizar novos leitos, seja comprando, né, entre aspas, de hospitais privados, seja trazendo equipamentos para montar novos leitos no próprio Sistema Único de Saúde, o fato é o seguinte: precisa de equipes especializadas. Não é qualquer médico, não é qualquer auxiliar de enfermagem, não é qualquer enfermeiro que atua numa UTI. São profissionais que têm todo um treinamento e uma especialização diferente. Eles são preparados para trabalhos intensivistas. E faltam também essas equipes. Então, ainda que se consiga criar mais leitos, não há equipes técnicas para dar assistência aos pacientes que, em tese, ocuparão esses leitos. Então, essa situação como um todo faz com que esse diálogo fique praticamente impossível, porque as linhas de entendimento são muito diferentes. Enquanto a Prefeitura aposta que conseguirá, sim, comprar leitos e colocar equipes, a Defensoria entende que não, isso não é possível porque existem essas barreiras. Entretanto, na própria ação agora que foi proposta, nada impede, isso depende, claro, do entendimento do magistrado, é possível, sim, uma audiência de uma tentativa de conciliação. A Defensoria não se opõe a isso, né? A tentar ver se o município, de maneira voluntária, apresenta soluções, e a solução, ela passa necessariamente por medidas mais restritivas e não tão flexibilizadoras como o município, infelizmente, vem adotando nesses últimos dias. Só para a gente finalizar, defensor, o senhor falou que o diálogo com o município está praticamente impossível por conta da divergência de ideias, e do ponto de vista de embasamento, a Defensoria usou algum comitê técnico ou alguma indicação de algum especialista para embasar esse pedido? Ou só com base nos números? Só para ficar claro. A ação, o texto dela, inclusive, ela está disponível no site da Defensoria. Nós temos, até para aqueles que nos ouvem agora e têm interesse, eu até recomendo, entra no site da Defensoria, www.defensoria.ms.def.br. DEF é a abreviatura de Defensoria, DEF. Lá na página inicial tem as nossas últimas notícias e tem ali uma das notícias justamente falando da ação. Clica ali no final, tem um link para você acessar o texto, a íntegra da petição inicial. Outros veículos de comunicação também reproduziram esse texto, então está aí circulando, né? Leiam, nós nos fundamentamos estritamente em dados técnicos, nos boletins gerados pelo próprio município de Campo Grande, no painel de gestão de leitos da saúde, também é um veículo oficial e que aponta essa taxa, em estudos de especialistas que demonstram que
O isolamento social é a chamada medida não farmacológica mais adequada para barrar o avanço do vírus. E, além disso tudo, há também, nos baseamos nele, juntamos na ação, há um estudo, uma projeção matemática feita por professores aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? E aí, para essa projeção, eles consideram as variáveis verificadas aqui no município de Campo Grande. É, portanto, um estudo científico. E nele, os professores concluem que, segundo as projeções, no dia 21 de agosto, agora, enfim, neste mês ainda, o sistema de saúde aqui em Campo Grande entra em colapso pela falta de leitos. Haverá a sua saturação completa. E isso nos preocupa. Por isso que a Defensoria entendeu que era o momento de ajuizar a ação, porque ainda que hipoteticamente paremos hoje Campo Grande, né, que todas as atividades não essenciais sejam paralisadas hoje, e portanto as pessoas fiquem mais em casa, aumentando a taxa de isolamento, os efeitos concretos dessa medida nós só sentiremos daqui a 14 dias, que é o ciclo da doença. Então, exatamente lá para o dia 19, dia 20, é que os números começarão a cair e, portanto, o sistema recebe um alívio. Quem está nos ouvindo agora e já está com o vírus, algumas dessas pessoas terão um agravamento e precisarão de UTI. Para essas pessoas, né, que, portanto, manifestarão esses sintomas mais graves agora, nesses próximos dias, ainda há alguns leitos remanescentes e elas conseguirão ser atendidas. Mas se continuarmos tudo aberto e novas pessoas nos próximos dias sendo infectadas, as que manifestarem complicações depois desse dia 20, 21, essas já vão passar a enfrentar esse drama que eu falo aqui, que é a falta de leitos pela saturação. Eu conversei com o Fábio Rombi, defensor público geral do Estado. Defensor, quero agradecer muito a sua participação aqui no CBN Campo Grande. Muito obrigado. Um bom dia. Muito obrigado, bom dia. 9h23. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.